Como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Como é que Tudo em você está paz? da Bahia para cá é meio distante, quase que você não chegava. Mas nós vivemos num país continental, né? E o Nordeste, se a gente comparar o Nordeste, ele é maior do que praticamente uma parte da Europa, né? Só o Nordeste brasileiro, né? A Bahia, quase do tamanho da França, se eu pegar o Ceará, um pouquinho menor só, né? Vivemos numa região realmente muito grande. Mas como é que estão as coisas no nosso Ceará? Primeiríssima, primeira, nós estamos assim enfrentando as lutas que estão chegando, mas é assim Sim, mesmo. Os sim, vencedores continuam firmes. Estamos sim. aí na Laura, eu quero lhe agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Você é a pessoa ideal para falar hoje à noite para a Centrais de Negócios. Nós sabemos que você tem realmente um currículo maravilhoso, você tem uma capacidade grande de estar trazendo aí para o nosso público nessa noite algo maravilhoso. Hoje nós vamos falar de centrais de negócio, a importância e tendência. Eu queria falar um pouco do Braulio, ele é especialista em comércio exterior e em gestão de estratégia de negócio executivo da FERNEM. A FERNEM está hoje na Bahia. A FERNEM é a Federação das Redes de Negócios Multissetoriais. Fala um pouco mais de você, Braulio. Ô, amigo, primeiro um prazer estar contigo, estar acompanhando esse trabalho maravilhoso da revista Nosso Setor, tá? Que faz um trabalho esplendoroso já há muito tempo, né? E com relação a mim, eu posso dizer, sou da área de gestão estratégica de negócios, né? Foco em gestão ampla, né? Com especialização em marketing, especialização na área de gestão de agroindústrias, em redes de negócios também, tá? Essa atuação em central de negócios, ela já vem desde exatamente 2006, do ano 2006, onde fizemos um trabalho fantástico inicialmente na Bahia, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde formamos centrais de negócios de segmentos diversos, né? E fazendo um trabalho nesse voltado para uma organização empresarial que vem crescendo, é um modelo que vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo. Se eu pegar a Europa, principalmente a Europa, a Alemanha, Espanha, França, que já tem uma tradição mais forte nisso, você tem vamos dizer assim, uma atuação de centrais de negócios muito ampla. E aí hoje a ideia é bater um papo sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre as centrais, quem é que pode atuar, as tendências para isso. Então vai ser um bate-papo bem bacana e você vem acompanhando isso, né? O trabalho da revista de vocês, com você capitaneando o encontro de centrais de negócios em Fortaleza, do qual eu tive o prazer de participar no ano passado, em junho do ano passado, né? Completou um ano agora, né? Vai completar dia 12, se eu não me engano, não é? 12 ou 13, completa um ano. É um evento que vocês estão de parabéns pela organização, foi muito bacana e eu tive a honra de poder participar desse evento de vocês. Tá? Mas vamos lá, amigo. Estaria acontecendo agora se não tivesse, de repente, o nosso mundo não ter sido impactado com essa situação. Mas tudo é no tempo de Deus, mas nós vamos esperar. Eu Com quero ter você certeza. aqui presente na Paraíba, do Pernambuco, lá do interior do Pernambuco. Muita gente centrais de negócios estão chegando aqui agora conosco. Ah, Sim. quero, de antemão, já que nós estamos aqui, eu quero falar dos nossos patrocinadores. O nosso patrocinador é São Brás, produtos de alimentos, a São Brás, Perbone, Brasil, está em todas as melhores lojas de varejo do país. Rede Brasil de Negócio, é bandeira nossa, e também Limpa Fácil, que está conosco aí, nossos parceiros que estão presentes. Quero avisar que no final dessa live já está sendo feito isso aqui é de uma máquina maravilhosa agora, o Dia dos Namorados. Ela deve sair aqui, é uma participação, uma parceria com o São Brás Alimentos. E no final dessa live está sendo sorteado no Instagram da revista Nosso Setor. A revista Nosso Setor tem feito um trabalho com centrais de negócio no Nordeste. Nós temos acompanhado as dificuldades, nós temos acompanhado muitas coisas que ainda precisam mudar, melhorar dentro das centrais de negócio, das associações formadas, né, logo no início, falar muito de associações. A Antônia Albuquerque, lá
que está presente aí conosco também, acaba de entrar agora, que é lá de Petrolina, é um contador do Central de Negócios lá, depois nós vamos unir esse povo aqui no Ceará para a gente fazer um encontro bem legal. Então, a revista tem feito o seu trabalho, mas nós temos encontrado contradições em relação à união de pessoas do CNPJ, no sentido de que as pessoas ainda não deram a identidade àquilo que eles realmente defendem, se é uma associação, se é um hospital de negócio, se é uma rede de compra. Então, hoje nós vamos abordar alguns assuntos que vai despertar para as pessoas, para alguns associados, alguns consultor de rede, gestores de rede, o significado realmente de um negócio. Eu já queria começar com você, fazendo a primeira pergunta. O que são centrais de negócio, meu irmão, meu amigo? Meu amigo Vieira, centrais de negócios, né, o nome até já direciona para isso, é quando você integra empresas que busquem fazer atividades em conjunto, né? Muita gente até confunde com centrais de compras, mas centrais de negócios é de uma forma ampla, onde essas empresas se integram para ter um poder maior de barganha com relação a compras, melhorar o processo de compras, melhorar o processo de serviços, a oferta de serviços para essas empresas, e muitas vezes temos diversos casos no Brasil de empresas que se integram e entram com uma marca única, um conceito único para ter uma força maior no mercado também, né? Tem redes que não fazem isso, mantêm cada empresa a sua marca, mas tem redes que têm caminhado cada vez mais para ter uma força maior de mercado voltado para o mercado comprador, né? Trabalhando uma marca em conjunto. Né? Temos diversos casos no Brasil e que facilita, né? Muitas vezes você pega ali, uma empresa só não consegue entrar num canal de televisão, mas quando eu junto várias empresas num conceito só, conseguem fazer mídia de televisão, mídia de rádio, um trabalho de comunicação mais ostensivo. Então, central de negócios é basicamente isso, uma organização para a integração de empresas que buscam, a partir disso, melhorar seus processos, serem mais eficientes, mais organizadas do ponto de vista de estrutura, ter um poder de barganha maior, tanto em compras quanto na venda, né, na comercialização. Esse daí é, de forma resumida, o modelo de central de negócio. Tá? E muita gente diz, é aquele conceito, juntos somos fortes. Né? Vamos juntar esforços aqui que a gente vai ser mais forte. Eu costumo dizer, e aí a gente vai tratar hoje também, que a gente não leve isso ao pé da letra. Eu costumo dizer, juntos poderemos ser mais fortes. As possibilidades são diversas, mas pedem o que a gente vai tratar aí hoje, que é um profissionalismo muito forte nessa condução. Então, o modelo de central de negócios é isso, amigo. Esse juntos seremos mais fortes é uma série de mudanças aí, inclusive pessoal de cada um, porque ser forte é todo mundo unido num só pensamento. Nós sabemos que centrais de negócio, união de pessoas de CNPJ, a gente sabe que há interesses individuais e ainda impera o individualismo dentro do sistema, e isso é uma coisa que precisa ser trabalhado muito para que haja resultado. Hoje nós temos centrais de negócio que está o negócio porque realmente eles têm comprado a ideia unificada, isso é importante. Eu queria perguntar para você, centrais de negócio e centrais de compra, o que diferencia esses dois pensamentos? É aquilo que eu estava começando a falar. Muita gente nasceu, muitas centrais nasceram com foco em compras. É normalmente o modelo mais fácil. A turma se organiza e lá diz o seguinte, eu sozinho compro 100, mas se eu me juntar com esses 10 aqui, eu vou comprar 1000. Então, meu poder de barganha é maior. Então, eles focam basicamente em compras. Então, foco basicamente em negociações a montante. Mas, central de negócios, o que acontece? Aos poucos, esse grupo começa a ver o seguinte, caramba, eu poderia ter uma negociação com a operadora de cartão numa melhor condição. Eu poderia também, se eu juntar aqui com o grupo, começar a capacitar melhor meus funcionários com esforço menor. Né? Eu posso aqui também, da mesma forma, ter uma gama de serviços, de seguros, compra de uniformes, uma gama de possibilidades que eu posso fazer em conjunto. Eu posso
acompanhar a gestão de cada empresa à distância, com um sistema integrado, e o sistema acaba sendo mais barato para a gente também. E aí começam a ver que chega num ponto, ainda diz aquilo que eu comecei a falar mais cedo, no início da live, que, mas eu posso ter uma marca forte e ter uma comunicação integrada. Então ele começa a sair só de compras, ele amplia para dentro da gestão do negócio como um todo. Então deixa de ser só central de compras e passa a ser uma central de negócios de forma mais ampla, e que é a tendência das centrais, evoluir para isso, tá? Então, basicamente, a diferença é essa: central de compras só para compras, central de negócio de forma ampla, atendendo as empresas como um todo. A gente vive isso não só no meio privado. Nós estamos vendo um exemplo, é incipiente ainda, está começando, mas um modelo de central, é um consórcio entre estados do Nordeste, focado, nesse caso, basicamente em compras, no primeiro momento. Então, é um modelo de central de compras entre estados, governos estaduais daqui da região Nordeste. Tá? E pode ser que eles ampliem para outras áreas. Legal. Eu montei já algumas centrais de negócio e já acompanhei, tive o prazer de conhecer um pouco a fundo, e não só as vantagens, que são, quando se olha realmente a vantagem justa, unificar o desejo e a vontade de cada um de chegar aonde ele quer, é muito importante. Mas no período eu buscava muito pessoas, empresários, para fazer parte desse grupo. A gente sempre tinha dificuldade quando eu encontrava todo mundo, porque às vezes tem alguém que olhava para o seu próprio umbigo e tal, e as negociações muitas vezes faziam em casa e depois trazia para a rede, existia aquele conflito de informação comercial, que isso é um fator perigoso dentro de um sistema de compra de centrais ou de central de negócio. Aí eu te pergunto, quem realmente pode participar de uma central de negócio? Qual o perfil do eleitor para isso? Hoje, são empresas normalmente de um mesmo segmento, não é? Então eu tenho lá supermercados, então eu pego empresas do setor de supermercado que podem se integrar, varejo de materiais de construção que se integram ali, empresas de móveis eletro, farmácias, laboratórios, ou seja, empresas do mesmo segmento que se integram ali, não é? Normalmente o processo de aliança estratégica envolve, para as centrais de negócio, empresas de um mesmo segmento. Tá? Agora, é fundamental, e eu digo que é um comportamento bacana nisso daí, é que quem participe tenha um foco ou uma linha focal voltada para a coesão, voltada para o respeito ao colega. Muitas vezes o empresário olha para o outro e só olha ele como um concorrente inimigo, quando ele é um concorrente parceiro. Então ele pode ser um concorrente parceiro, ele concorre no mesmo mercado, mas pode ser parceiro. E aí vai organizar aquilo que eu falei no início, desde compras em conjunto, serviços como um todo. Tá? Então, normalmente são empresários que utilizam suas empresas dentro de um novo modelo organizacional, é uma nova empresa que se cria, e essa empresa, seja com fins lucrativos ou não, que a organização de redes pode ter fins lucrativos ou não, ela precisa ser conduzida de forma profissional e todos, pelo menos, compartilhando aquilo e respeitando aquele modelo. Isso é fundamental. Você falou muito bem no início que às vezes tem um empresário ou outro que tem uma visão mais individualista. E às vezes aparece alguém que diz o seguinte: não entra nessa rede, não entra nesse modelo de central, não, que eu consigo para você um descontinho aqui e outro ali. Consigo para você uma outra vantagenzinha aqui. Gente, isso é pontual. Não é? A gente com a Fernem é a Federação das Redes de Negócios Multissetoriais. É o primeiro modelo de entidade multissetorial como federação que nasceu no Brasil. Hoje tem segmentos de supermercados dentro da nossa federação, materiais de construção, móveis elétricos, laboratórios e alguns outros segmentos entrando. A gente tem notado que a gente tem feito um trabalho, todo voltado para isso, para fortalecer cada vez mais dentro das redes o profissionalismo na condução. Desde um bom planejamento, a escolha de quem vai entrar, depender do plano de expansão, como vai ser a condução disso. Temos acompanhado, Vieira, com o Fórum Nacional das Redes Associativas, que nós criamos em novembro, junto com outras entidades.
Febramate, Febramóveis, a BRCN, né, a Rede 100 de supermercados lá do Rio Grande do Sul. Nós criamos um fórum para fortalecer isso. E temos um caso interessante que nos dá apoio nisso, que é uma federação de centrais de negócios da Alemanha, que hoje conta com 300 redes, 330 centrais de negócios dentro dessa federação, 230 mil empresas e 18% do PIB alemão. Estamos falando de uma das maiores economias do mundo. E hoje, na Alemanha, eles participam ativamente de políticas públicas através dessa federação, tem uma força muito grande. E o mais interessante, a pessoa que vai ali montar uma empresa, já se criou uma cultura daquele que tem uma micro, pequena ou até média empresa, de observar junto à federação qual rede tem na região deles, até para já pegar a empresa e já incluir numa rede. Então a cultura é outra. As pessoas, o empresário, ele olha que com o coletivo ele vai ter mais força. Não quer dizer que ele perca a identidade dele, ele vai ter a identidade dele no negócio. Né? Mas a boa parte do negócio vai ganhar uma força muito maior com uma central bem conduzida, com uma condução muito profissional. Excelente, excelente. Agora eu queria aqui ver a federação. Você tem, quais são os segmentos que estão anexados na federação? Hoje nós temos lá supermercados, são 4 centrais de supermercados, nós temos móveis e eletro com 95 lojas, temos materiais de construção, são 2 centrais com 62 lojas hoje espalhadas, laboratórios com 330 pontos de coletas, né, entre Bahia e Rio Grande do Norte, né, e temos alguns segmentos começando a surgir. Então, nós estamos, por exemplo, incentivando agora o surgimento de uma primeira central na área de lavanderias. Então, é um segmento que é muito atendido por franquias, mas está nascendo aí uma rede voltada para isso. Uma outra central na área de academias, né? Com essa pandemia, a turma deu uma esfriada, mas eles estão voltando com força aí depois, né? E sentindo a necessidade de uma força maior. O ramo de pet shops, se eu pegar, Vieira, só o pessoal da Alemanha, entre essas 330 centrais, são 46 segmentos empresariais. 46. Eu falei aqui de alguns, eu não fechei 8 aqui. Ainda temos um parceiro forte que é a rede âncora de autopeças para veículos, que atende aí boa parte do Brasil. Então você tem uma infinidade de segmentos que pode atuar em centrais de negócio. Né? Loja de bicicletas, que o mercado está crescendo, e por aí vai. Hoje, Vieira, para mim, uma das melhores formas das micro, pequenas e médias empresas terem uma maior sustentabilidade no mercado. É o caminho para isso. E temos desafios grandes, principalmente na área de políticas públicas, fazendo com que representantes do poder público, seja no legislativo, seja no executivo, entendam o que é central de negócio, que boa parte ainda não entende. Né? Então, esses segmentos, respondendo a você, hoje temos alguns, mas com a tendência forte para que isso cresça de uma forma multissetorial cada vez maior. Tá? E quem sabe daqui a 20 anos, as empresas que forem nascer no Brasil já queiram entrar em uma central. Que joia. Legal. Agora, qual é realmente a Fernando? O que é que, dentro desse contexto de união de impacto, a multimarca, né, da federação, o que é que essas pessoas, essas bandeiras que estão chegando até você, que estão se anexando dentro desse sistema, o que é que vocês estão realmente oferecendo para essas marcas? Há uma conexão, por exemplo, laboratório. Eles podem estar anexados a um trabalho junto à central de negócio, supermercadista ou material de construção. Há uma conexão, isso realmente fala um pouco sobre a união do barco. E foi ótimo você perguntar isso, porque muita gente pergunta o que laboratório tem a ver com supermercado para estar dentro de uma entidade que represente os dois. Não é? Existem N possibilidades. A Fernem, ela nasce com 2 vertentes. Ela nasceu com 2 vertentes. Um foco
em políticas públicas. Então, muita coisa na área de burocracias para a formação de empresa, burocracias para a formação de centrais, a parte tributária de centrais, isso atende segmentos como um todo. Então, isso já atende esses segmentos. Quando eu vou para negócios, por exemplo, acesso a financiamentos. A gente conseguiu parcerias com alguns bancos, com um já maduro, com outros encaminhando, para melhorar o acesso a financiamentos e a outros serviços bancários. Isso atende segmentos como um todo. Quando eu vou para produtos e serviços, eu consigo negociar para laboratórios e supermercados, por exemplo, sacolas plásticas, uniformes, cartão na parte de adquirência, consigo ver capacitações de forma integrada, algumas que são convergentes, informações diversas sobre o mercado e algo que as redes estão começando a descobrir e a gente está estruturando, que é a negociação entre essas redes. Então, muitas vezes, o funcionário do supermercado precisa fazer exames. Então, a gente pega os laboratórios que estão ali e direciona e pode direcionar para aquilo. Ainda não estamos fazendo, mas vai caminhar para isso. Da mesma forma, o funcionário de um laboratório, ele precisa fazer suas compras do dia a dia, então vai no supermercado das centrais, ele pode ir numa loja de materiais de construção para pegar materiais para a reforma de casa, para construção, móveis e eletro da mesma forma. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando, Vieira, uma integração entre essas centrais que facilita o desenvolvimento regional. Aí você pergunta por quê? Porque se eu compro de redes locais, o dinheiro está circulando ali dentro. Sim, lógico. Então, a gente vem estimulando isso. Né? E outra coisa, temos feito algumas ações, por exemplo, fizemos um grande evento em janeiro, o Celeron Fernem, você foi parceiro nosso, apoiou muito o Celeron Fernem com a revista, então a gente pegou lá e criamos um evento de 2 dias, foi um evento grandioso também, tratando só sobre centrais de negócios. E com temas que eram convergentes a todos. Só para fechar essa pergunta sua, nós trouxemos uma emissora de televisão que atende essas centrais como um todo. E estamos avançando para uma negociação conjunta disso, de um pacote de mídia. Né? Então, as possibilidades multissetoriais são amplas. Agora, depende de uma condução bem feita. Beleza. O presidente Josué está presente aí, viu? Josué é fundador, entusiasta desse programa. Muito inteligente. Sou fã dele. Nós temos muita gente que faz negócio, não dá para, se for falar muito das pessoas que estão passando aí, nós vamos ter que pedir um crédito aí para o pessoal lá do Instagram. Mas vamos passando. Interessante, você realmente está muito bom. Precisamos ter uma filial aqui. E eu vou ter o seu no Ceará, viu? Vamos, já estamos conversando aí com o pessoal da Uniforça também, eles vieram aqui em janeiro no evento, né? Mandar um abraço para a Nidovanda e a equipe como um todo, Sérgio, né? Então, uma turma muito bacana, a gente precisa reforçar isso. Precisa fazer algo que o Josué fala muito, que é ter uma entidade que represente as centrais de uma forma verdadeira. E é o que a gente precisa fazer. A gente tem trabalhado muito parecido, mais com a parte de comunicação, né? Em português, a revista que sai anual, aqui é especial da Centrais de Negócios. A gente está eu vou começar pouco a pouco agora. Assim que melhorar mais um pouco essa situação aí, eu vou chegar até você, viu? Vamos. E você é parceiro nosso aí no Ceará, então a gente vai avançar fácil nisso. A gente fala de benefício, fala de uma série de coisas, né? No início, tudo se pareceu muito com a questão de Bagael. Você falou muito bem, viu? Um leque aí de informação que muita gente precisava realmente ouvir. No início, quando se pensava em CNPJs e tal, pessoas eram só no pensamento de comprar. E eu não sei se você percebeu, mas na época, quando isso começou, os distribuidores, eles ficaram muito que um pouco preocupados com esse negócio, essa bagunça de negócio, como é que vai ser. Hoje, o
o fornecedor ele cresceu muito dentro das centrais de negócio. Ele tornou um parceiro muito forte das centrais de negócio. Então, ele abriu um leque de clientes seguros hoje, que na época se tinha uma preocupação, muitas das vezes as pessoas chegavam porque estavam com problema de financeiro, aquela coisa toda, e melhorou demais. Isso aí foi ótimo para o fornecedor, aproximou mais o fornecedor, aproximou mais a indústria, foi muito. Mas a pergunta é a seguinte: quais são realmente os principais benefícios de atuar numa central? Sim. Eu já digo o seguinte: primeiro, que o distribuidor, às vezes ele acha, criando uma central vou perder força. Não, ele se qualifica mais, melhora a operação dele. E só para você ter uma ideia, no evento em janeiro, dos 32 patrocinadores que nós tivemos para o evento, boa parte deles era de distribuidores, que são parceiros fortes da central, né, se qualificando cada vez mais em serviços. Sobre as centrais, elas podem trabalhar desde compras, como nós falamos, negociação em adquirência, cartão private label com a bandeira própria da rede, qualificação de equipe de profissionais, melhoria em layoutização e ambientação de loja ou de estabelecimento comercial ou de serviços, eu posso trabalhar isso, comunicação integrada, serviços jurídicos integrados, serviços de contabilidade, de consultoria, se for o caso, se escolherem, embalagens, uniformes, marca conjunta com comunicação direcionada. Eu posso ter uma agência de propaganda que, ao invés de atender cada empresa em separado, atenda a rede como um todo e desenvolva um plano de comunicação e de ações promocionais para aquela rede, tá? E negociações com mídia, com canais de mídias. E outra coisa, através de um modelo de central, eu tenho uma força, que as pessoas precisam entender a força da micro, pequena e média empresa, que representa hoje mais de 70% dos empregos gerados da economia, do PIB hoje, quase 70%, e mais de 98% dos empregos gerados. Então, se eu pego, 98% das empresas e 70% dos empregos gerados e quase 70% do PIB, é o somatório dessas empresas. Agora, quando elas se integram, tem força, eu digo, o poder público, ele ouve, ele para ouvir. Nós tivemos no evento de janeiro, governador, vice-governador do estado, equipe de deputados, nós tivemos lá presentes pela força dessas empresas integradas. Elas precisam se integrar com inteligência. Se integrando com inteligência, a gente consegue esses benefícios todos que eu falei e uma força política também maior, até para ser melhor representado. Tá? Legal. Eu tenho acompanhado essa central de negócio do Nordeste, como já falei anteriormente, mas aí a gente vai para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, teve uma queda muito grande na central de negócio lá, tem uma rede lá que tentou, que é a rede 10, e a gente detecta que algumas redes tiveram resultados que estão realmente dentro, Rede Nova, por exemplo, recém-nascida, com um pouco menos de 2 anos, que hoje é uma potência aqui no Ceará, que é a rede Cearense do Mercado. Rede Uniforço é o espelho das centrais de negócio, que eu sempre digo, aí vem de parceria, de mais outras aí. Mas isso não é mil maravilha. Nós sabemos que dentro do contexto de crescimento, por exemplo, a Rede Uniforço tem 5 anos de peia para chegar onde chegou, né? Agora, quais são as principais dificuldades enfrentadas na central de negócio? Isso que você tocou é importante. Volto àquele conceito. Juntos poderemos ser mais fortes. Se eu colocar só juntos somos fortes, todo mundo vai dizer que só tem 1000 maravilhas. Não, eu tenho 1000 possibilidades, agora contando que eu seja profissional. Porque existe dificuldade no Brasil, não só para empresas coletivas, esse modelo, mas para empresas individuais também. O Brasil, infelizmente, está na 126ª posição em ambiente de negócio. Então, tem burocracia para abrir um negócio, seja coletivo, seja individual. Isso é uma dificuldade, né? Existe uma dificuldade hoje, do ponto de vista político-legal, de não reconhecer a lógica operacional de uma central de negócio de forma devida, né? Então, isso é algo que a gente está discutindo lá no Fórum Nacional de Redes Associativas para ter uma legislação específica para centrais de negócios, que inclusive viabilize centros de distribuição sem um processo de bitributação ou acúmulo de tributação.
facilitando isso. Aqui na Bahia a gente já está avançando nesse sentido, para conseguir algo antes de sair uma lei, né? E existe algo que é específico dentro de uma central, que é o seguinte: trabalhar junto nem sempre é fácil. Preciso de regras bem definidas, preciso de um plano de gestão muito bem conduzido por uma equipe profissional. Boa parte das vezes que não deu certo por ter uma condução improvisada, se eu posso dizer de uma forma simpática isso. Tá? Agora, as redes que deram certo, condução profissional. Esses são os principais fatores. Além do que em qualquer negócio a gente tem, a briga com concorrentes, que é normal. Né? Agora, quando eu estou ali junto, eu tenho uma força maior, minha força junto aos concorrentes, ela acaba sendo maior também. Né? Então, dificuldades tem, mas possibilidades, uma enormidade. Beleza. O cheiro, esse café da São Brás é uma delícia, eu precisava tomar. Café São Brás, tudo é melhor com café São Brás, meu irmão. Sim. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para você, mais uma. Nós sabemos que as redes, e nesse momento agora que estão vivendo, esses slogans juntos somos mais fortes. Agora, depois de tudo isso passar, nós precisamos estar mais juntos ainda para nos tornar mais forte ainda, porque é necessário, vai ser muito necessário agora, mais do que nunca, a união de grupos, empresas para fortalecerem no momento em que nós vamos ter que enfrentar depois de passar toda essa pandemia que aí está. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta: quais são as necessidades hoje? Porque nós sabemos que ainda tem aquela, vamos criar um grupo de 5, depois nós vamos crescendo e tal. Aí eu queria exatamente trazer um conselho, eu passo isso para você, quais são os passos necessários para se montar agora uma central de negócio, por onde começar, como começar e com quem começar. O Vieira, é interessante, estou até vendo o Júnior Rodrigues aqui, ele falando de compliance. O compliance é você ter uma transparência no processo, uma segurança. Isso é fundamental numa rede, tá? Eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente que bota ali uma central, e normalmente são as centrais que não dão certo, são aquelas que eu boto todo mundo junto e diz, vamos ter interesse em fazer isso, isso e isso. Aí chega agora, pronto, vamos montar aqui um estatuto e um regimento, vamos formalizar e tá ok. Tá errado. Qualquer empreendimento, seja ele coletivo ou individual, ele tem que começar seguindo o que nós chamamos em gestão de ciclo PDCA ou PDCL, que é um bom planejamento no início, uma boa organização para começar a executar, uma checagem de resultados, uma avaliação e aprendizado, e aí eu volto para planejamento. Ninguém tem que entrar numa central sem saber como é que está o mercado, que conceito de negócio eu vou poder entrar, de que forma as melhores estratégias que eu posso adotar em minhas prioridades, estabelecer os resultados a serem estruturados, a serem alcançados, qual vai ser a estrutura organizacional, como é que vai ser a profissionalização disso, e aí sim, os resultados que eu vou ter. A partir daí, tem um planejamento muito bom, parto para um regimento interno. A turma disse, com esse projeto eu quero entrar, vale a pena, os riscos são esses, as possibilidades são essas, e a gente precisa dessa estrutura e de tal investimento. Aí a gente entra com o regimento, com todas as regras de condução, porque as pessoas precisam seguir regras. Dentro de uma empresa coletiva, mais ainda, e respeitar isso. Tá? E aí depois eu venho com a implantação desse projeto e o monitoramento dele. Basicamente são essas as etapas. Infelizmente, por orientação equivocada, ou às vezes sem orientação, muita gente pega, vamos, juntos somos fortes, bota aqui, vamos criar um estatuto e uma associação e pronto. Não. As pessoas precisam, aí mandar um abraço para meu amigo Luiz Eduardo, que está em Belo Horizonte, parceiro forte, mas as pessoas, para terem o que ele está colocando de sentimento de pertencimento, comprometimento e responsabilidades mútuas, ele precisa primeiro acreditar no projeto. Tem um projeto, é válido, agora eu posso me integrar aqui, vamos todo mundo trabalhar isso muito bem. Um bom projeto, Rinaldo está colocando aí também, meu amigo Rinaldo da Rede Quero Bahia. Nós precisamos ter isso com bom planejamento para que você, Vieira, diga, vale a pena estar aqui. E depois, aí sim,
Um cuidado, a gente tem ali algo que é bacana nas centrais, que é eu cuidar do outro. Eu estou ali, eu estou aprendendo com o outro e estou dando a mão a ele, porque se ele quer ser ajudado, eu vou estar ali junto para ajudar. E isso daí é algo fantástico dentro de uma central. Então, os passos são esses, Vieira. Então, quem for conduzir uma rede, infelizmente eu peguei as redes que tinham problemas, boa parte, quando eu fui checar o histórico, já tinham nascido de forma equivocada. Meu amigo Florisvaldo da Rede Numérica entrando aí também. Um abraço, meu amigo Florisvaldo. Então, Florisvaldo teve em junho do ano passado aí em Fortaleza também no evento. Então, nós temos que ter esse cuidado, Vieira. E aí é um pedido que eu faço a todos, porque as redes que tiveram problema não tiveram, em sua grande maioria, esses cuidados. Esse sucesso é muito bom. A minha pergunta que eu faço agora, ela vai de encontro a tudo que você falou aí, mas é importante que se faça. Nós sabemos que tem rede que começa e dá certo logo, porque a pessoa cria um profissional, traz alguém que realmente tem afinidade, tem bom relacionamento com o fornecedor, porque isso conta muito, relacionamento com a indústria, relacionamento com diretores de distribuição, de indústria, enfim. Então, assim, precisa muito, ela não pode começar com qualquer pessoa, tem que começar com alguém que realmente entenda, que manobra esse segmento, tá? Eu gosto de falar muito na rede carente, quando você veio no primeiro encontro de resultado de negócio, se você não conheceu, teve alguém da Bahia, os meninos que estão aí, tiveram lá e conheceram, uma rede com um pouco mais de um ano, ela bota qualquer central de negócio no bolso. Mas por quê? Porque ela começou estruturada, ela começou com as leis internas, fazendo que tudo fosse cumprido. Mas hoje a rede tem uma gestora comercial top, tem um cara, o doutor Eroaldo, que entende bem que você chegou a conhecer, e o cara já começou pronto, ele já selecionou as pessoas que queriam fazer, que estava realmente dentro do perfil de uma central de negócio para começar. Então, foram poucas dor de cabeça, mas tem muitos que ainda estão tendo dor de cabeça. O fulaninho tem 10 checkouts, ele compra 20% do volume da rede, e muitas das vezes isso atrapalha. Né? Aí eu lhe pergunto, quais os comportamentos esperados para que a central tenha grande sucesso? Primeiro, aquele ponto que eu coloquei do passo a passo ligado a um profissionalismo. Começando de um planejamento e conduzindo a gestão de uma forma muito bem equilibrada, uma gestão profissional. Esse é um ponto. Tá? Inclusive, eu defendo que os associados não estejam na gestão executiva, e sim deliberativa. Que eles sejam consultados e que eles tomem decisões, mas a gestão executiva seja profissional. Tá? Porque muitas vezes o associado, ou ele não tem competência para aquilo, ou ele não tem disponibilidade para aquilo. Tá? Então, ele tem que entender que a central é uma empresa nova que precisa ser tão bem conduzida quanto a empresa individual dele. Esse é um ponto. Outro ponto, transparência. Eu preciso ter confiabilidade dentro da rede. Então, as informações precisam ser tratadas de forma transparente, senão eu perco confiança ali dentro. Tá? Ética. Fundamental. Se eu tenho ali o que está previsto, as regras do jogo, eu tenho que seguir as regras do jogo. A partir do momento que eu crio uma jurisprudência dentro de uma rede, de alguém quebrar uma regra ali dentro, eu abro precedente para que outro possa quebrar também. Então, essa situação a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Não é? E o sentimento cada vez maior associativo, de respeito ao colega, de entender o coletivo. Então, esses 4 pontos, para mim, são fundamentais. Tá? Com profissionalismo, com a transparência, condução ética e o espírito associativista. Isso, para mim, é fundamental. Tá? Então, quem conduz dessa forma tende a ter um sucesso maior. Então, por isso que você disse que uma rede de 1 ano provavelmente nasceu focando nesses 4 pontos. Por isso que ela talvez esteja tendo um sucesso grande. Né? Então, dentro de um projeto, você já estabelece, como você falou aí, tem empresa que negocia 20%. Eu posso ter empresas que, dentro de uma rede, estabelecer um percentual de compras progressivo. Isso daí ajuda muito. Então,
Isso ajuda a rede a entender que metas cada empresa tem que atender. Então, o profissionalismo nessa condução é fundamental. Mandar um abraço para a Jéssica, que entrou aí também, Jéssica da Rede Mix Bahia, dando um aceno aí para a gente. Né? Vamos lá, outro ponto que o Júnior colocou aí, discordar com concordância e argumentação. Isso é fundamental, Júnior. É você ter conteúdo quando for necessário discordar e não afrontar. Muitas vezes a gente quer ver um jogo de poder dentro das redes. Né? Eu digo para vocês, jogo de poder dentro das redes, ele quebra a confiança. Ele gera racha dentro das empresas. Eu já peguei redes, algumas redes, onde eu tive que resolver um racha que nasceu dentro de um jogo de poder. Jogo de poder dentro de centrais é uma calamidade. Meu amigo, nós temos 12 minutos para nós dar um show. Vamos lá o que a gente puder. Agora, eu quero finalizar com a pergunta. Qual as tendências para as centrais de negócio agora, a partir desse teste de perseverança que nós vamos passar, estamos passando? Eu digo o seguinte, estamos passando por uma crise como o Brasil já passou por N crises, já passando por algumas complicadas, o mundo passa por crises. Eu costumo dizer que de um limão a gente pode fazer uma limonada, depende de como eu queira tratar isso. Num período de crise desse, eu tenho que me preparar para o que vem depois. O que vem depois é um mercado que vou ter desemprego no primeiro momento? Estamos tendo agora, mas a tendência é que isso volte. Vai depender muito, Vieira, da condução de nossos representantes políticos. O Brasil, eu costumo dizer e defendo, o Brasil é o país que tem tudo a oferecer para o mundo de coisas boas. Esse Brasil não quebrou até hoje porque ele tem um lastro fantástico. Você tem hoje o berço de alimentação está no Brasil, você tem a fonte de água está no Brasil, você tem possibilidades diversas desse país estar entre os primeiros do mundo. Então só precisa ser bem conduzido. Então a gente é parte disso, a gente não tem que esperar do político, mas ajudá-los a montar realmente algo que faça sair de uma situação como essa, sair bem. E aí eu digo, as redes precisam se estruturar nesse momento, ajustar seus planejamentos, ajustar suas estruturas, puxar o parceiro comercial. Eu não chamo só de fornecedor, eu chamo de parceiro comercial. Ele tem que estar comigo ali, colado comigo. E a gente montar uma estratégia para voltar bem ao mercado. Porque o mercado, ele não aguenta ficar muito tempo parado. Ele não aguenta. Então a gente vai ter aí uma onda de otimismo, a gente vai ter investimentos, e a gente começa a voltar. E aí pega um terceiro trimestre, um quarto trimestre, em que a gente começa a ver aí que o Brasil vai caminhar bem, tá? Então, para isso as empresas precisam se integrar. Com relação às centrais, o que vai acontecer daqui para frente? Nós temos uma tendência forte à concentração de mercado em vários segmentos. O que é concentração de mercado? É quando eu tenho concorrentes se ampliando em alguns segmentos. E aí surgem empresas de maior porte. Então, o que acontece? As de menor porte, principalmente, porque eu tenho alianças em redes de grandes empresas, mas as de pequeno porte começam a ver, opa, sozinho eu não posso. Então, eu vou precisar me integrar aqui para ter força. Então, você vai ver, com relação às centrais de negócios, do ponto de vista mercadológico, mais centrais surgindo, de segmentos que a gente às vezes nem imaginava. Outro ponto que vai acontecer, e a gente está brigando muito para que isso aconteça, que é o favorecimento de políticas públicas para a instalação de centrais de negócios, né? Com relação a burocracias, a parte tributária. Então, se eu tiver governo federal, através disso tem que passar pela Câmara de Deputados, depois pelo Senado. A gente está lá com um projeto de lei para isso. E se os estados compreenderem o que são as centrais, a importância delas para o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e o próprio desenvolvimento econômico, eles vão favorecer, não em detrimento aos outros, não dando vantagem, mas ajudando a estruturar um modelo de centrais de distribuição das centrais de negócio, sem bitributação ou sem acúmulo de tributação, e você começa a operar um processo
onde você cria ali uma sustentabilidade maior para micro e pequenas empresas. Isso vai surgir também agora em alguns estados no curto prazo, em outros no médio prazo. Tá? A gente precisa se integrar para fazer isso acontecer e rodar mais no Brasil. Tá? Então, isso é uma outra tendência. E uma tendência forte é das pessoas começarem, aqueles que querem empreender, começarem a pesquisar mais sobre centrais, como pesquisaram há 10, 20 anos atrás sobre franchising, sobre franquias. Então, eles vão começar a ver o seguinte: Pombas, eu quero montar um negócio, mas eu quero entrar em uma central de negócios e não quero ir para uma franquia, é uma opção. Então, a gente vai começar a ter isso também, porque as centrais vão ganhando força, vão ganhando número, e aí a gente vai ter, quem sabe, Vieira, daqui a 5 anos, talvez o dobro ou o triplo de centrais que a gente tem hoje. Tá? Então, essas são as perspectivas. E uma outra, desculpe, mas é um ponto fundamental. Nós vamos fortalecer cada vez mais as entidades que representam centrais de negócios, porque elas têm demandas diferenciadas. Então, esses modelos vão ganhar força também nos próximos anos. Tá? Então, essas são as tendências principais para isso. Joia. Braulio, eu creio que amanhã vai estar disponível essa live no YouTube. E Ótimo. quem não assistir, nós vamos estar distribuindo ela, mas antes eu queria usar o álcool gel da Limpa Fácil. É um álcool diferenciado, ele é cremoso, não é aquele álcool pegajoso, ele é suavezinho, gostosinho de passar na mão. Limpa Fácil, tá aí em todo o Nordeste. Quem quiser realmente ter um diferencial, a garrafinha, você pode usar o recipiente que você tem no carro e usar. Ok? Álcool gel, Limpa Fácil, o nosso patrocinador. Meu irmão, fica com Deus e fala mais alguma coisa sobre o seu encerramento aí com o seu público. Eu quero agradecer já aqui a todos, dizendo que no final dessa live vai ter um sorteio com uma lindíssima máquina de café, que eu não sei dizer o nome, porque eu ainda preciso melhorar mais, entrar nessa tecnologia, mas é show de bola. Eu tenho a minha, muito gostoso, café São Brás Alimentos também, e é o nosso parceiro. Então, no final dessa live vai ter um sorteio aí no Instagram da revista Nosso Setor. Meu amigo, muito obrigado, espero contar com você essa e mais outras vezes, porque nós temos muito o que trazer para esse setor tão maravilhoso, tão gostoso de se fazer, que é o varejo e rede centrais de negócio. Meu amigo, é sempre um prazer enorme. Essa sua simpatia, eu já vi lá no ano passado, quando eu te conheci, esse seu entusiasmo com relação ao varejo, às centrais de negócios, isso é fantástico. Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais pessoas como você, que vem atuando dessa forma, tá? Isso daí a gente tem que reconhecer, porque são pessoas do bem e que vêm ajudando cada vez mais o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas, principalmente, né? Eu queria agradecer também, estar à disposição de vocês, aí pode ficar tranquilo. Quando você demandar daí, vamos bater um papo sobre um determinado tema, pode contar comigo, tá? Eu queria aqui dar um abraço em alguns amigos que entraram, né? O meu amigo Noel, lá de Salvador também, consultor de mão cheia, né? Josué, que entrou, deu um aceno aí para a gente, está aí participando também. Josué é o presidente da Fernem, um dos maiores entusiastas em centrais de negócios que eu conheço, uma pessoa do bem, extremamente do bem, né? Então, agradecer a todos vocês, agradecer ao Júnior aí, o Júnior Rodrigues, que participou ativamente da live aí hoje também. Mandar um abraço para todos e principalmente para você, e sucesso para a revista e para suas iniciativas. Viu? Um abraço, meu irmão. Viu? Tudo de bom.